Oi, gente, eu peço perdão pela precariedade, pela simplicidade desse vídeo, mas eu quero fazer ele com a maior transparência possível. O meu sentimento, inclusive, tô até com, não estou com a respiração tão boa por conta, né? A gente quando fica abalado muda, né? Todo o sistema. A gente vai falar sobre um processo da Record, um dos processos, né, que eu tenho contra a Record, e para mim justiça é bem tranquilo, não tem nada de errado em levar à justiça. Eu pretendo fazer uma série a respeito disso para a gente tratar sobre o tema, mas eu creio aqui que a advocacia que atende a Record passou de todos os limites. Não que isso aqui que eu vou lhe mostrar seja o pior, já fez coisa pior, mas é que como vai se acumulando aí nessa batalha aí de uns 4 anos, né, em vários processos, eu já tenho lido cada coisa, né? Má fé, me chamando de criminoso, de pessoa que engana. Meu Deus, isso é muito pesado, principalmente para mim, que zelo pela verdade, pela honestidade, pela justiça. Meu Deus, isso abala, né? E aqui eu estou lendo uma parte, como eu disse, não é a pior coisa que eles já fizeram, mas como tem uma matéria, ele aqui cita uma matéria para convencer o juiz de que eu estou movendo uma ação inutilmente. Ele se vale de uma matéria para dizer que eu elogiei a Record, que eu cheguei num acordo com a Record, e tudo mentira, não elogio. Elogio mesmo. A Record é excelente. Eu amo a Record pelo trabalho que ela faz, o que não impede de eu entrar com uma ação quando ela falha em alguns quesitos administrativos, financeiros, ou até pela falta de crédito, né, que não, é uma coisa muito cara para mim. Mas essa é uma outra ação. Aqui a gente está falando de direito conexo. O pagamento de direito conexo é objeto desta ação, e inclusive, não só disso, mas também da retaliação, porque a Record aqui deixou de pagar em retaliação aquela ação de 2021, não é? Já fazia 3 anos que eu não recebia um valor, deu 3 anos e ia caducar, porque passou de 3 anos você não recebe mais. O vigia da rua está pitando aqui. Passou de 3 anos, você não pode mais requerer, né? Infelizmente. Então, avisei a eles, vai chegar 3 anos, eu não posso mais esperar, vou entrar na justiça. Ganhei na primeira instância, depois a Record recorreu, e agora estamos aí ainda numa conversa para definir esta ação. Já passou até por um colégio recursal, que observou e elogiou documentos falsos, certamente enganada por essa advocacia da Record, documentos falsificados e de outro ator, e que não era objeto da ação, porque se referiam a pagamento de cachê, ou seja, da produção, e não de direito conexo, e mesmo assim o magistrado, o relator do colégio recursal, elogia a Record por ter apresentado aqueles recibos nas folhas tais, e você vai nas folhas, tem lá documento falsificado e de outro ator. Como é que pode dizer que o recibo é de uma coisa assim, nem no meu nome estava? Meu Deus! E passou! Passou! A advocacia usa o argumento lá e o juiz, infelizmente, caiu na mentira da advocacia que representa a Record, ou fala em nome dela. Ou seja, é ela falando. Mas eu faço questão de fazer essa ressalva. Bom, vamos aqui ao que eu quero falar. Meu Deus. Veja que ele está dizendo aqui, olha. Inclusive, o autor confessou extrajudicialmente que a requerida, a Record, nada mais lhe deve. Mentira! Não disse isso. Como se infere pelo excerto da matéria onde foi entrevistado em 22 de junho de 2024. Estou muito feliz, pois apesar dos valores não serem corrigidos, você está vendo aí na tela comigo, o gesto é muito significativo. Ou seja, eu estava demonstrando boa vontade para a Correcor, porque apesar dela não corrigir os valores, que estava pagando aí cerca de 6 anos depois, aliás, ela lutou na justiça para dizer que não devia, disse não devemos, pagamos, não sei o quê. 6 anos depois ela vai lá e paga. É muito interessante, junto com esses valores que ela entrou com retaliação. A retaliação era, como entrei com a ação, ela reteve de outra obra, que não tinha nada a ver com a ação, ela reteve de outra obra, falou, olha, você resolveu entrar na justiça, agora a gente vai reter. Tem um e-mail dizendo isso.
Então essa ação é para isso, né? É para não só cobrar o valor, mas também evidenciar a retaliação a, a uma atitude legítima, que é entrar com uma ação na justiça. A justiça não é negativa, a justiça é positiva, é a sua oportunidade de se acertar com uma das partes. Muito bem, daí no próximo trecho, você está vendo, tem duas evidências de amarelo. O próximo trecho tem lá, na minha opinião, é a melhor emissora do Brasil, e é mesmo, digo isso até hoje. Isso não me impede de entrar na justiça, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É esquisito isso, não é? Bom, vamos agora à matéria. Então ele apresenta aqui esses dois trechos da matéria. Um, que ele quer dar a entender ao juiz que eu me dou por satisfeito, que eu recebi tudo que era devido, que eu entrei num acordo, e na outra que eu estou elogiando e elogio mesmo. Para mim isso não tem, não sei, é cortesia, é educação. Aliás, uma emissora cristã é muito estranho achar isso que poderia ser diferente. Estou na justiça, mas te trato muito bem. Continuo lhe tratando muito bem. Continuo gostando de você, apesar de entrar na justiça. Super natural para mim. Eu entendo dessa forma e explicarei isso numa outra oportunidade. Vamos lá. Está aí a matéria. A matéria está no site do Na Telinha, ligada ao portal UOL. Então aí tem um título, né? A Record chega a acordo com Deus, né, se referindo a mim. Isso chama a atenção provavelmente, né, no título. E acerta pagamento de direitos conexos a dublador. Então a palavra acordo aí é liberdade do redator, da redação do Na Telinha. Eu não disse isso, que houve um acordo. Olha só o subtítulo. O subtítulo foi omitido pelo advogado da Record. César William acusou o canal de Edir Macedo de falsificar a sua assinatura. Isso ele não mostra. Aí, mais uma vez, a Record chegou a acordo. Não chegamos a acordo nenhum. Aqui está dizendo que a matéria de responsabilidade de João Paulo Del Santo não foi para quem eu dei a entrevista, mas deve ser quem finalizou. A matéria publicou em 22 de junho. Repare, inclusive, que o imbróglio envolvendo o ator e dublador César William Record se aproxima de um final feliz. Como é que é um acordo que ainda vai se aproximar? A emissora de Edir Macedo marcou para o próximo dia 30 de junho, ou seja, não tinha nem pago ainda. Era uma promessa de pagamento desses atrasados para o dia 30 de junho. E eu estava feliz por isso, claro. Fiquei muito feliz e falei isso para a redação. Mas isso não é um acordo. Veja, vamos seguindo lá. Ó. A decisão vem à tona, a telinha aqui se sente responsável por isso, porque uma matéria antes dizia que a Record havia falsificado, então foi uma matéria onde expliquei, né, que tinham recibos falsos, etc. Tal. Aí nessa nova entrevista, está dizendo que eu celebro o acordo. Não teve acordo nenhum, mas eu estou feliz. Aí segue o texto, entre aspas, assim, o que eu disse. Deus segue a fazer os seus milagres. Em verdade, está sempre disponível aos humildes que nele confiam. É como eu me sentia. E eu busco em oração. A Record agendou o pagamento de 2018, ou seja, está lá, 6 anos atrás, referente ao processo, para o dia 30 de junho. Eu não tinha recebido ainda, mas já estava celebrando essa notícia que a própria Record tinha me dito. E eu achava esse gesto significativo para mim. Era um gesto importante, né? E aí eu estava dizendo que o gigantismo da Record é uma emissora, milhares de pessoas, com muita coisa para fazer. Natural ter alguns problemas de pagamento, não é? A questão é, você chega na justiça e a pessoa não reconhecer isso, como não tem reconhecido, é um absurdo, né? Aí digo que é, na minha opinião, a melhor emissora, etc., do Brasil, porque tem levado a palavra de Deus aos lares, isso aí. Ninguém mais faz isso com a qualidade que ela faz? Não, ninguém mais faz isso. Na época eu estava retornando com Heróis Eternos na Record, mas não sabia que era Record, e é a primeira vez que uma produção para TV tem meu nome com crédito Voz de Deus, César William. Foi a primeira vez que isso aconteceu, agora, em 2024, mas não foi por conta da Record, foi por conta da produtora que eu atendi. Eu nem sequer sabia que ia passar na Record, mas fiquei feliz mesmo assim. Não pode se confundir uma coisa com a outra, uma alegria de um momento e a tristeza de outra. São duas coisas distintas. Aí, por que Deus processou a Record? Né? Porque o correto seria porque o dublador da Voz de Deus, né, o intérprete da Voz de Deus, processou a Record. Aí na época eram 12 produções bíblicas, né? Hoje são 13 com Heróis Eternos, entre séries, filmes e novelas. Aí volta a falar aqui do recibo falso, né? Recibos falsificados.
Aí, em entrevista exclusiva na telinha, o profissional sugeriu algumas atitudes estranhas por parte do canal. Eu ganhei o processo, mas a Record recorreu. A gigante recorreu para que este pequenino não tenha justiça gratuita. Isso é, na verdade, até de outra ação. Sempre que eu ganho com justiça gratuita, e há uma necessidade minha mesmo, eu não tenho recursos para ficar financiando esses processos. A Record vai lá e recorre para que eu não tenha justiça gratuita. Eu procurei chamar a atenção do jornalista nesse sentido. Imagina uma gigante como a Record se importando com o fato de um pequenino como eu ter acesso à justiça gratuita, que na verdade promove a justiça, procura ter a igualdade, né? Promover a igualdade entre as partes. Aí, de novo, os recibos falsos, documentos de outro ator, de forma grosseira e tal. Você pode ler tudo depois lá na matéria, procura lá na telinha, né? Aqui, eu destaquei que eu fui condenado a devolver um valor. Quando eu recebi um valor de topíssima, eu, no mesmo instante, entrei em contato, respondi o e-mail da pessoa que me passa os direitos conexos. Olha, não trabalhei com topíssima. Por favor, me dá a sua conta bancária para que eu devolva o valor. A reação por escrito foi: não precisa devolver, descontamos isso, teremos outros trabalhos, né, para lhe pagar, graças a Deus, né, segue aí recebindo e vendendo para todos os países do mundo. Então, nos próximos a gente faz o acerto, desconta esse valor. Ou seja, eles não quiseram receber no mesmo dia, na mesma hora, o valor. E aí, na ação tem a coragem de cobrar isso. Parece que se esqueceram, que escreveram, documentaram isso. Mas o juiz também foi na conversa do advogado da Record. E aí decidiu que eu devia pagar um valor ainda corrigido, etc. Ficou bem maior, bem mais caro o valor, e é uma injustiça tremenda, né? Se você pensar que eu, no mesmo dia, foi decisão deles não ter descontado isso nas oportunidades seguintes, como eles mesmos afirmaram, né? Aí ao pedir a conta bancária, aí está explicando exatamente isso que eu acabei de dizer. Mas muito bem, aí sobre isso só fui intimado só fui intimado não, desculpe, nem sequer fui intimado, eu só soube da decisão, na verdade é realmente uma intimação, mas para conhecer a outra parte, não do processo, porque nem sequer, isso é juizado especial, nem sequer tinha acesso à sentença, a sentença me foi suprimida, imagina isso, eu não sei por que ocorreu isso, é juizado especial, se é só a minha parte, com a outra parte eu tenho que ter acesso como autor da ação. Não tinha advogado por ser juizado especial, mas foi parar no colégio recursal. Aí eu precisei da ajuda de um advogado para pegar essa sentença, porque não estava disponível. Uma sentença de dezembro de 2023, eu só fui conhecer após junho de 2024. E aí então vi que o relator desse colégio recursal e os outros votos acompanharam do colégio a decisão do relator, elogiava a Record por ter trazido os recibos, apresentado os recibos. E nesta mesma ação, eu já na resposta à contestação da Record já havia advertido: magistrado, são recibos falsificados. Isso está na ação, muito antes dos recursos. Isso está na ação, são recibos falsificados e de outro ator, e não se referem à ação, que trata de direito conexo, e os recibos são de cachê da produção. Então não se pode apresentar o que foi pago na produção como aquilo que é pago pela reexibição ou pela venda a outros países. Então é uma confusão. E é assim mesmo, né? A advocacia da Record procura confundir, procura com mentiras enganar os magistrados. E infelizmente tem funcionado. Mas a gente não desiste. Vou aqui promover porque eu não faço isso. Não pense que é na carne, que é uma coisa de orgulho ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário. Isso é para glorificar a Deus. Muitas vezes você se refere com alguém pequenino e aí você vai para cima, né? E quando é alguém grande, as pessoas, não mexe. Não é assim. Comigo é ao contrário. Com o pequeno é que eu devo ter piedade, devo ter tranquilidade em conversar. E como fiz com a Record, a própria Record, eu procurei conversar. Passaram-se 3 anos só de conversação. A ação só foi depois de 3 anos.
E ainda assim, com tudo isso, eles apelam aí para essas mentiras. Meu Deus, é um terror. Desculpe ter tomado seu tempo, mas eu precisava registrar isso aqui. Vai ficar até como um documento que, se na justiça por alguma razão falhar, está aqui para o nosso conhecimento de como opera a advocacia que atende a Record TV. Obrigado, Deus te abençoe, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Por favor, fique atento porque lançarei uma série sobre justiça. Esse é o tema deste ano para mim. Jeová Tissidéquino, o Senhor é a minha justiça.